Uhum. Pessoal, acho que já deu certo, então, para iniciar a gravação da nossa reunião. Eu coloquei um recadinho ali para vocês. Cadê a prof. Andresa? Tá aí. Meu Deus, será que eu neguei para ela entrar? Ah, não. Prof, eu achei que tinha negado a sua entrada na aula aí. Pessoal, então, contamos aí com a presença ilustre da prof. Andresa aí, ó. Uma palavrinha da prof. Andresa. Oi, prof, tudo bem? Tudo bem? Eu achei que eu tinha negado a tua participação. Me excluído. Boa noite, turma, tudo bem? Boa noite, prof. Tudo bem? Boa noite. Prof, eu só vim dar um oi, como você disse que estava com saudade, então eu vim dizer boa noite. Viu? Mas tem que ligar a câmera daí. Ah, Mas agora eu tô ligada. eu que não estava vendo. Agora Então tá jóia. Eu vi que a prof chamou todo mundo para a reunião, daí eu falei, então eu vou também. Sempre bem-vinda, com certeza. Obrigada, prof. Um beijo para você. Abraço, pessoal, para todos. Até amanhã. Prof, amanhã eu vou assistir as propagandas que eles criaram. Olha que legal! Numa ansiedade, não vejo a hora de ver o que a criatividade proporcionou nesse trabalho bimestral. Tenho certeza que... A prof ainda não viu? Eu não espiei antes. Quero ver ao vivo. Não é curioso. Amanhã eu vou mandar o link, prof. Pode espiar também. Então tá bom, pode deixar. Então, beleza. Gente, boa noite. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite, Tchau. prof. Beijo. Essa turma não fala, prof? Não, às vezes eles Boa noite, prof. Eu falo sempre, até demais. Nossa, como eles são quietinhos. Daí na sala de aula é o contrário, né? A prof fica, aqui a gente diz, fala, por favor. E lá a gente fala, não fale, por favor, só um minutinho. Aqui a gente fica implorando para que eles falem. É verdade. Gente, até amanhã, então. Tchau, prof. Carla. Tchau. Tchau. É, prof. Aqui, voltou. Gente, como eu postei para vocês, então, lá no Moodle, chegou, então, a esperada semana que antecede a Semana das Dúvidas, né? Semana que vem é a Semana Nacional das Dúvidas, e tenho certeza que elas surgem, mas aí tá bem fácil de vocês tirarem as dúvidas de vocês agora, né? Bem tranquilo aí com o material e tudo mais. Eu fiz para vocês... Não, quer dizer, ou melhor, eu não fiz, né, a revisão, porque não fazia sentido fazer uma revisão, porque nós tivemos pouquíssimas aulas, né? Nós tivemos aí, eu estava olhando o nosso Moodle, deixa eu abrir aqui, nós tivemos aí 5 semanas de aulas, sendo que a primeira delas era a apresentação do plano de ensino e falar geral sobre a disciplina. A segunda semana, então, nós tivemos a primeira aula ali, relacionada à disciplina especificamente. Depois nós tivemos a terceira aula. A quarta aula, vocês tiveram aquela abertura do projeto Ideaton lá, né? Então, vocês tiveram só um artigo científico para ler e observar, e espero que todos viram. E a semana 5, que foi a aula da semana retrasada, né? Porque semana passada era feriado. Então, nós tivemos aí de material, efetivamente, para que vocês imprimissem e utilizassem para revisão e vão utilizar, não para fazer a prova, porque vocês não colam na prova, né? Vocês fazem sem material, eu sei disso. Então, vocês vão utilizar para estudar para a prova. São só 3 materiais, que é o da segunda, da terceira e da quinta semana, né? Então, estão aqui os 3 materiais. Esse é o material que vocês vão utilizar. Eu não coloquei questões relacionadas, até mesmo, gente, vamos usar o bom senso, né? Eu acho que isso é
nesses momentos diferentes que nós estamos vivendo, acho que o bom senso é o primordial nesse momento. Então, o meu bom senso é de elaborar uma prova de acordo com as aulas que foram possíveis ser ministradas, né? Porque a gente teve aí somente, então, aula efetivamente 3. E também eu não vou cobrar nada fora disso, com certeza. Para quem já teve aula aí comigo, sabe que não é o objetivo, não é o perfil. E mesmo porque vocês terão aí acesso ao material para fazer a prova e tudo mais, então não adianta eu fazer diferente. Normalmente eu crio uma apresentação de slides para revisão, porém, nesse caso, eu acho que é inviável, porque são só três materiais, então acho que é suficiente aí os materiais que vocês têm aí para poder fazer a prova. Outra coisa que eu quero deixar claro para vocês, antes de mais nada, é que os trabalhos de vocês eu hoje não olhei. Quem me anexou, quem enviou os trabalhos, quem não enviou, mas o trabalho também será objeto de prova, tá? Então, se alguém, por uma eventualidade, resolveu não fazer ou resolveu fazer na base do Ctrl+C, Ctrl+V, por favor, deem uma olhadinha lá no assunto, porque tem questão da prova. Assim, foram elaboradas várias questões, né, para que vocês fizessem, e eu não sei, talvez para alguém não vai cair a questão do trabalho, para outros vai cair, enfim, é um sorteio randômico ali que o próprio Google faz. Então, às vezes a questão vai cair para um, vai cair para outro, enfim, você já conhece a sistemática das provas, né? Então, assim, a prova, ao contrário do semestre passado, eu fiz ela mista, porque a gente não estava muito adaptado com o sistema ali ainda, e eu fiquei com medo de errar. Então, eu não fiz questões descritivas. Dessa vez, então, ela tem questões descritivas e questões objetivas, tá? Ela está bem mista, assim. Mas aquela história, como faz um sorteio, talvez para alguém vai ter um monte descritiva e para outros vai ter um monte... Minha internet está horrível. Tá. Para mais alguém está travando? Para mim, por enquanto, não. Então, acho que é a internet da Daya lá. Está com problema. Então, assim, gente, talvez para alguns vai cair um monte de questão descritiva, para outros vai cair somente questões objetivas, enfim. Mas é aquela história que a gente não tem como, que é o sorteio mesmo, né? Então, estudem para as duas. Com relação ao material, vocês conseguiram pegar e imprimir? Estão com material? Sim. Imprimir não, porque eu não tenho impressora e também passo o dia inteiro fora de casa, é difícil imprimir. Ah, tá. Mas vocês acompanham aí pelo notebook, né? Tudo certo. Sim. Uhum. Então, tá bom. Então, gente, de uma maneira bem simples aqui, eu vou abordar alguns assuntos que tem aqui no material de vocês. A primeira coisa aí que vocês já fizeram aí, lá da aula 2, vocês já fizeram, inclusive, me mandaram lá os conceitos de vocês para o meio ambiente, para a gente poder analisar, que era o tema de casa, lembram, né? Então, para a prova, eu gostaria que vocês tivessem também em mente aí um conceito, algo o que vocês consideram sobre o meio ambiente, do que se trata o meio ambiente, isso é bem importante, porque é o conceito aí relacionado à aula, que não é teoria, né, não é prática, então o conceito relacionado ao meio ambiente é importante que vocês tenham uma noção, lembrando que, se você for observar, poderia fazer essa diferenciação no conceito, essa dissociação, na verdade, entre meio e ambiente, né? Meio uma coisa, ambiente outra, fazer essa separação em relação a isso. Aí, logo no material de vocês aí também, traz alguma questão assim que já está consolidada na jurisprudência pátria, ou seja, em todo o Brasil, na parte jurídica já é utilizado, então, o meio ambiente, sem entender que seja uma redundância do termo de dizer meio e ambiente, né? Então, juntar a palavra já criou aí uma questão que se utiliza os dois mesmo. Eu coloquei ali em evidência também no material de vocês o dia 5 de junho, né? Que é considerado o Dia Mundial do Meio Ambiente.
E falamos também que temos outras datas comemorativas lá no final desse material, como uma forma de incentivo para que as pessoas se recordem. E não só se recordem como uma data comemorativa, mas que se recordem para promover a preservação ambiental, né? Tem então um dia específico aí sobre o meio ambiente. Aí depois eu trago para vocês ali no material o conceito legal do meio ambiente. Então, para a lei, e vejam, isso também é importante. Qual que é o conceito legal? O que, que a lei traz como conceito de meio ambiente? Então, nós temos lá o conceito propriamente dito, e aqui nós temos o conceito legal. Então, nós temos lá na lei, na Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938 de 1981, que diz que o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Isso é meio ambiente para o ordenamento jurídico brasileiro. Além dessa parte da Política Nacional do Meio Ambiente, eu trago como algo de muita importância para vocês, aqui para a nossa revisão, o artigo 225 da Constituição Federal. Então, quem não tem o material, quem não tem aí descrito, eu vou pedir para que vocês busquem ali no próprio site do Palácio do Planalto, que vai estar atualizado, o texto do artigo 225 da Constituição Federal, que é aquele que traz, e até vou ler ele para vocês aqui, vocês devem estar acompanhando, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, isso aqui, esse artigo, em verdade, ele é a chave de todos os demais assuntos abordados aqui. Então, tomar esse cuidado, que é nosso dever enquanto população, do poder público e toda a coletividade, então, a obrigação de promover os cuidados com o meio ambiente. Aqui eu não vou repassar novamente para vocês, mas eu quero também que vocês deem uma olhada e lembrem da divisão, segundo a Constituição Federal, do meio ambiente. E aqui constando como ambiente. Então, ele divide-se em natural ou físico, que é o primeiro deles, está lá na Constituição Federal, o cultural, o ambiente do trabalho, que está tudo observado ali. Vocês estão conseguindo acompanhar? Estão vendo ali? Sim, não, só um pouquinho, prof. Eu cheguei até o natural físico, cultural. Natural físico, né? Está lá no artigo 225, parágrafo 1º. O cultural, que está no 225, parágrafo 1º e 2º, né? Tem tudo ali, a questão de trazer principalmente a questão da educação ambiental, gente, que é uma obrigação ter em todos os níveis de ensino a educação ambiental, que é para conscientização pública mesmo, está ali escrito. Nós temos também o artificial e o meio ambiente do trabalho, tá? Relativo à qualidade de vida do trabalhador, que daí é o que a gente vê lá na disciplina de quarta-feira, né? A questão das questões trabalhistas mesmo. Então, lembrem, para a Constituição Federal, o ambiente, o meio ambiente, ele se divide em natural ou físico, cultural, artificial e do trabalho, tá? Existe essa divisão. Tenham em mente, deem uma olhada o que significa cada um dessas classificações, dessas divisões aí. Também é importante que vocês deem uma olhada. No momento seguinte aí do nosso material, vem falando sobre dar novamente uma ênfase de quem é a obrigação de preservar o meio ambiente, né, do poder público, da sociedade ou da coletividade, e o importante é que vocês entendam com relação a essa parte legal mesmo, essa parte legislativa, quais são as observâncias que precisam ter. Depois, gente, ainda aí no material da aula 2, nós falamos sobre o desenvolvimento sustentável, que é o tema que nos acompanha aí até o final de todo esse material que nós temos a observância. E, da mesma forma que fala na Constituição Federal, aqui também no material, quando vem o conceito de desenvolvimento sustentável, a primeira coisa que diz é esse contrato entre gerações realizado. Então, é um contrato entre as gerações dizendo que
as presentes gerações devem cuidar para que as futuras gerações tenham um meio ambiente sadio, sano e que tenha a possibilidade de, pelo menos o mínimo para viver, né? O básico para viver. Depois nós falamos das 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, que é o desenvolvimento sustentável econômico, social e ambiental. Aí colocamos todas as questões aqui do tripé do desenvolvimento sustentável. Eu coloquei aqui também, deixa eu até abrir aqui o material para vocês, que eu acho que eu coloquei um pouquinho mais simplificado. Um pouquinho. O da aula 2. Para vocês, eu coloquei ali só o desenho, né? A figura, que foi retirada lá do relatório da Comissão de Brum, do nosso futuro comum, né? Então, nós temos ali o econômico-social, a sustentabilidade, o econômico, o ambiental e o social. Todos os 3 pilares, no caso, social, ambiental e econômico. Todos essas figuras que foram anexadas aí no material de vocês, eu gosto muito das figuras, gosto muito dos desenhos, vocês já perceberam também, né? Mas quando tem figura para demonstrar é melhor. Então, todos esses desenhos, todas essas figuras que eu coloquei aí, é importante que vocês deem uma olhada, uma interpretada, eu diria. E se tiverem dúvidas para me perguntar, até a data da prova, né? Podem me perguntar. Então, eu acho bem interessante as figuras, porque eles acabam demonstrando de forma mais didática o significado de cada um dos termos que vocês precisam ver ali. Então, assim, de uma maneira geral, com relação a esse material da aula 2, eu quero que vocês vejam esses conceitos mesmo, conceitos básicos, e principalmente os conceitos legais, que é o que nós precisamos dar o enfoque, né? Então, os conceitos legais, é importante que vocês vejam os conceitos gerais. Deixa eu dar uma espiadinha na prova aqui, uma esquerdinha só, tá? Pena que, ainda bem que não estou compartilhando telas aqui, né? Mas eu acho que é importante que vocês vejam isso. Bastante coisa da parte legal. Compartilha aí, prof. Compartilha a tela, prof, por favor. Isso. Com relação a esse material, é isso aqui que vocês têm que dar uma atenção especial. Vamos para o material da aula 13, então. Gente, eu vou passando assim de forma bem superficial e rápida, porque tudo isso aqui a gente abordou e não faz muito tempo, e principalmente em poucas aulas, né? Então, acredito que esteja aí fresquinho na memória de vocês. A gente faz essa lembrança, e até para dizer o que é mais importante ver, o que não é tão importante assim, apesar de que tudo é importante, né? Para vocês irem observando, mas vão me freando aí qualquer coisa, tá? Se vocês tiverem dúvida, vão me perguntando. Na aula 3, nós falamos sobre os principais marcos da evolução da questão ambiental. Então, aqui nós falamos sobre o histórico. O histórico da questão ambiental ou da responsabilidade socioambiental, eu quero que vocês tenham uma noção geral, assim, inicialmente, né, uma noção geral sobre esse histórico, como funcionou, lembrando que um dos principais marcos foi a Revolução Industrial, né, que fez com que o mundo percebesse que precisava acordar para essas questões. Então, esse é um dos fatores mais marcantes do histórico da questão ambiental. E aqui eu trago diversos assuntos para que deem aí uma possibilidade de discorrer sobre o assunto. Então, quando eu falo em discorrer, é falar sobre o assunto. No caso de vocês, digitar sobre o assunto, né? Se tiver uma pergunta desse estilo na prova de vocês. Então, a Revolução Industrial foi o que mais intensificou essa preocupação do homem com a natureza. Eu coloquei ali para vocês também a situação das bombas atômicas lançadas lá em 1945, de Hiroshima e Nagasaki, nos Estados Unidos. Também foi possível que o ser humano pudesse perceber o poder de destruição que ele possuía. Também teve um marco importante.
Depois, eu coloquei também ali, acho que não foi aqui, mas eu sei que tem para baixo. Ah, não, já estou pulando a parte aqui, não, eu já queria me adiantar com a questão da foto da Terra. Mas, assim, de uma maneira geral, dei uma olhada nessa parte do histórico. Falei também para vocês do projeto Tamar, que é um projeto de preservação que existe, inclusive, além do projeto Tamar, o projeto de conservação do mico-leão dourado, que também é um projeto que existe em diversos estados brasileiros que trazem essa questão da preservação ambiental. Depois, eu falo do Instituto Chico Mendes, né, 1975 a 1988. Falei para vocês que nós temos aí o parque, né, em Itapanema, e o Chico Mendes, que levou o nome do Instituto de Preservação dos Parques Federais, né, ele foi assassinado por defesa ambiental também, em 1988 foi o assassinato dele. Tá? Então, é um dos símbolos do histórico das questões ambientais no Brasil, é o Chico Mendes, né? Francisco Alves Mendes Filho, mais conhecido como Chico Mendes. Depois, gente, eu trago aqui na história para vocês que depois da Segunda Guerra Mundial, a questão da poluição por radiação, uma outra possibilidade também. Falei também do livro da Raquel Kerson, que A Primavera Silenciosa, que trouxe várias questões com relação à saúde humana e o meio ambiente, que fez com que as pessoas também começassem a repensar. Depois, que era isso que eu ia adiantar o assunto, na década de 60, a primeira foto tirada da Terra, do espaço, né, da Terra, percebeu o quão era a grande beleza do planeta Terra, mas, ao mesmo tempo, a fragilidade, para perceber que seria necessário, então, ter esses cuidados para que não tivéssemos a escassez tão cedo, né? Era necessário haver essa preservação. E a preocupação de fazer isso seria somente nossa, né? Depois disso, gente, e aí chega um tema muito importante, não que até agora não seja, mas agora é bem importante que vocês lembram, quer dizer que tem bastante questões sobre isso, né? Já entenderam. A Conferência de Estocolmo, realizada pela ONU, lá em 1972. Então, eu trago a Conferência de Estocolmo, né? Depois, a gente vê aqui 2 itens que foram discutidos na conferência. Está escrito ali também para vocês observarem. Surge também, na própria Conferência de Estocolmo, um ramo específico para estudar e para transmitir educação ambiental, e daí na Constituição Federal, como eu já falei para vocês, exige que a educação ambiental esteja presente em todos os níveis de ensino no Brasil, né? Então tem essa importância também. A Conferência de Estocolmo também traz que nós temos direito à liberdade, igualdade, mas, ao mesmo tempo, em contrapartida, nós temos o dever de proteger o meio ambiente. E eu trago ali também que a Conferência de Estocolmo abriu os olhos do mundo para a necessidade de preservação ambiental. Então, esta foi o primeiro marco a nível internacional, a questão da ONU, de promover essa situação. Prof. Oi. Eu quero fazer uma pergunta em cima disso. Assim como a gente tem direito, está na lei, né? A gente está garantido pela lei que a gente tem direito ao meio ambiente preservado, tudo, né? Uhum. E assim, eu estou vendo muita coisa assim desse governo que está detonando a Amazônia, principalmente, muita onça pintada morrendo, muitos outros animais e mesmo a floresta, assim. Eu queria saber se existe algum meio legal, claro que existe, mas assim, uma maneira mais aproximada da gente tomar uma atitude quanto a isso, porque é direito nosso está sendo tirado, não é? Está sendo lei, não é? É um direito nosso e um dever nosso também, né? Porque, vejam, voltando lá no artigo 225, é dever do poder público, né? Então, criação de leis para preservação ambiental e da coletividade. Mas quando você vê essas questões aí, a gente percebe que a coletividade, ela é omissa, ela não age, ela é omissa, né? Não tá fazendo nada. Mas, ao mesmo tempo,
determinadas práticas, elas são, de forma indireta, autorizadas pelo poder público, né? Que lembrem, nós temos lá o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Se essas questões estão acontecendo, e estão, de fato, ocorrendo, que a gente vê muito, né, no nosso dia a dia, quando não se fala somente em Covid-19, tem outros assuntos que são tratados nos meios de comunicação, e esse é um dos assuntos que tem sido muito abordado, né? Então, o próprio poder público, que teria o dever, e ali está bem maiúsculo para vocês, né? No artigo 225 e aqui também no nosso material, quem teria o dever está, de uma certa forma, de forma indireta, autorizando que haja esses problemas. Então, tenho certeza que a lei... Pode falar. Não é nem indireta, né, prof? É totalmente direta, assim, a maneira que... É nesse ponto que a gente chegar agora. Por quê? Porque a lei é federal, né? Lembra que eu desenhei para vocês na aula passada a pirâmide da preservação ambiental, a pirâmide da hierarquia das leis? Então, a hierarquia das leis é exatamente isso. A Constituição Federal está lá em cima, dando base para tudo, mas aí vem leis infraconstitucionais que encontram aquele jeitinho para fazer com que isso seja autorizado de forma direta, mas ao mesmo tempo indireta, né? Então, com certeza está sendo feito pelos meios legais, mas pelos meios errados, né? Então, o que se coloca aí é essa possibilidade, assim como inúmeras outras coisas que vêm acontecendo e que acontecem, né, no país. É o tal do jeitinho de fazer as coisas erradas de forma legal, né? Felizmente tem isso. Esse é um jeitão, né? Oi? Esse é um jeitão, né? Tá extrapolando. Com certeza. Mas, assim, ó, o fato é que a intenção, a nível mundial, é isso. Mas aí, quando o interesse... E isso acontece em todos os ramos, né, gente? Quando o interesse maior é o econômico, né? Sem dúvida, o pilar da economia, ele, infelizmente, se sobrepõe a esse pilar que nós estamos tratando, né? Esse é o maior defeito, é o pilar da economia. E nós não vemos nada diferente disso no momento que nós estamos vivendo agora, né, com relação à pandemia. Não estou defendendo isso ou aquilo, quero deixar isso claro aqui, só estou colocando um ponto de vista de que o pilar econômico, ele, muitas vezes, ele fala mais alto. Mas, repito, não estou dizendo sim ou não, deve, não deve, estou colocando para vocês, para que vocês pensem, né, não para colocar em discussão também, que não é o caso, mas para que vocês pensem. Claro que a economia precisa ser pensada, porque a gente já está vendo muitos resultados aí, né, no nosso dia a dia, muitos resultados, mas é algo que não tem como ser evitado, né, não foi algo que nós criamos, que nós resolvemos, vamos fazer isso, vamos fechar o comércio, vamos isso, vamos aquilo, não foi algo que surgiu e está aí para a gente enfrentar. Né? Pode falar, Francine, eu te cortei antes. Não, prof, não cortou, não. Era isso mesmo que eu estava falando, né? Que está extrapolando tudo e muitas vezes o que eu acho assim é que a nação está de mãos atadas assim, quanto a isso. Isso que eu queria. Essa que foi o meu questionamento, assim, se existe algum meio assim mais rápido e legal para que nós também possamos tomar isso. Na verdade, existe que é a lei, né? Mas como que a gente vai lutar, usar essa lei a nosso favor? É aquilo que eu falei dos 3 poderes, né? São leis, então, criado pelo legislativo. Então, eu, Carla, você, Franciane, o Júnior, enfim, todos vocês, individualmente falando, todos nós individualmente falando, a nossa única forma de lutar enquanto... de forma geral, né? Não estou falando que aqui a nível do município nós podemos fazer a nossa região, né? Podemos fazer a nossa parte, mas nesse nível de questões grandes é só no momento da eleição mesmo, a nossa participação, né? Não tem como um cidadão ir lá e querer ele resolver, né, o problema. Então, a nossa participação aí sim ocorre de forma indireta, né? Através do nosso voto. Gente,
Coloquei aqui também que, e vejam, a pessoa que fez o relatório, estabeleceu a comissão e presidiu o relatório de Brundtland, que no caso é o relatório que foi emitido da Conferência de Estocolmo, foi uma médica que lá em 1983 foi nomeada pelo secretário-geral da ONU, e em 1987 a comissão, juntamente com a comissão, emitiu esse relatório inovador que é o nosso futuro comum. Então, eu coloquei alguns trechos desse relatório aqui no material de vocês. Eu quero que vocês deem uma olhada nesses trechos que foram colocados ali no material de vocês, tá? Eu quero deixar uma espécie de uma dica para vocês também, agora que eu lembrei. Lembrem que toda frase que ela estiver entre aspas, né? Se ela tiver, a frase toda estiver entre aspas ali, ela é literal, né? Uma cópia literal. Então, eu vou colocar um sinônimo, vou responder com um sinônimo. Não, quando ela está entre aspas, é exatamente da forma com que ela está escrita ali, tá? Então, é um hashtag, fica a dica aí para a prova, só para que vocês olhem isso aí. Sobre o próximo tópico aqui, gente, eu acabei colocando bastante coisa aqui para vocês, mas eu quero que vocês lembrem que desse tópico aqui vocês fizeram um trabalho, né, sobre o Rio mais 10 e Rio mais 20, vocês fizeram um trabalho. Eu espero que todos tenham feito. Quem não fez, me manda aí, gente. 3 pontos, por favor. Então, com relação a esses pontos aqui, do Rio mais 10 e Rio mais 20, deem uma olhada no trabalho de vocês, que tem pergunta, sim, sobre isso. Isso que eu estou afirmando, tá? Não é nem, talvez, pode ser, quem sabe, não sei. Então, tem uma questão sobre isso, sim. Talvez alguns terão sorte de não cair essa questão, né? Ou azar, daí já fez o trabalho, já estudou sobre isso. No final desse material aqui, eu coloquei algumas datas comemorativas relacionadas à preservação ambiental, e eu englobo aqui a questão do Dia da Água, Diversidade Biológica, Dia Mundial do Meio Ambiente, enfim, todas essas datas comemorativas aqui, que, da mesma forma com que outras datas comemorativas, nós tivemos aí 7 de setembro há pouco tempo, onde de diversas formas foi tentado fazer com que as pessoas lembrassem do que se comemora nessa data. Então, se relembra o patriotismo e todas as questões. Esse ano não foi possível, né, na rua, por causa da pandemia, mas se relembra o patriotismo e é o que a gente precisa agir no nosso dia a dia. Então, essas datas comemorativas também têm esse intuito aí. Com relação à aula 5, gente, vocês têm dúvida dessas 2 aulas que nós vimos até agora? Aula 2 e aula 3? Não. Só na hora da prova? Pode ser, quem sabe, de repente. Pode ser, quem sabe, não sei. Daí vocês consultem os universitários, né? Quer dizer, os materiais. Gente, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável foi a nossa aula 5, agora dos últimos 15 dias, né? Dia 7 nós tivemos aula. Novamente, eu trago aqui do relatório do Brundtland trechos desse relatório que são de suma importância. Então, eu lembro novamente que traz lá pela Constituição Federal a questão do contrato entre gerações. O que seria esse contrato? Quando eu faço um contrato, exemplo, de compra e venda de um veículo, eu assumo obrigações, né, com a outra parte, e a outra parte também assume obrigações comigo. Uma assume a obrigação de entregar o veículo, outra assume a obrigação de entregar o dinheiro, né, pagamento. Então, de forma bem simples, essa troca, esse contrato, nesse caso aqui é realizado um contrato, então, entre a atual geração com as futuras, e traz aí uma parte do relatório de Brundtland também, que fala em desenvolvimento sustentável, aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem às suas próprias necessidades, tá? Logo abaixo eu trago também uma frase dizendo que o progresso econômico e social não pode se fundamentar na exploração indiscriminada e devastadora da natureza. Então, tem que ter a questão da economia, da evolução, mas precisa ter esses cuidados. Trago outras questões relacionadas também
ao relatório, vocês vão dar uma olhadinha também. Coloquei para vocês que as empresas, hoje em dia, as empresas que têm essas práticas boas com relação ao meio ambiente, elas são bem vistas pela visão social, né? E no segundo bimestre aí nós teremos espero que dê tudo certo, para a gente fazer uma atividade aí interdisciplinar com um representante de uma empresa aí que vai falar na prática para nós como funcionam essas questões aqui. E quando eu falo em preservação, eu não estou falando somente disso, mas eu falo também em bem-estar, em justiça e em cidadania. E principalmente qualidade de vida, né? Quando as pessoas buscam momentos de contato com a natureza, na maioria dos momentos elas estão buscando também qualidade de vida. E a louca das figuras ataca novamente, né? Na próxima página aí tem as dimensões espaciais do desenvolvimento sustentável e as dimensões conceituais do desenvolvimento sustentável. Circulem aí, espaciais e conceituais, para que vocês não confundam as duas e deem uma olhada nessas figurinhas aí, que ao invés de desenhar estão impressas aí para vocês. Nós temos que as dimensões espaciais do desenvolvimento sustentável vão da local, nacional, regional, global e organizacional, lembrando que cada uma significa e deem uma olhada. E as dimensões conceituais, nós temos a local, a social, a ambiental, a econômica e a organizacional também. Então, deem uma olhadinha básica, uma estudadinha nessas figurinhas aí, procurem entender cada uma dessas dimensões aí, que é bem importante que vocês tenham, que vocês saibam isso, tá? Deixa eu olhar aqui mais que eu preciso lembrar aqui, deixa agora eu olhar na cola da prova aqui, sem compartilhar a tela com vocês. Conferência de Estocolmo aparece bastante, tá, gente? Fica a dica. Ah, sim. Nessa segunda parte aqui, ó, desse material, eu quero que vocês deem uma olhada também nesses conceitos, nesses patamares que tem aí. Foi trazido ali para vocês que... Deixa eu voltar aqui. Foi trazido ali para vocês que a exploração ambiental ela começou lá desde o início dos povos, mas que na época dos nômades não havia essa fixação de residência, então eles acabavam fixando em um lugar, daí logo iriam para outros lugares e dava tempo do crescimento dessa vegetação aí, por isso que se diz que nessa época não era tão acentuada a exploração dos recursos. Mas o fato é que o processo de agravamento ocorreu quando as pessoas passaram a não observar que o crescimento infinito estava ocorrendo em um planeta com recursos finitos, né? Então, depois traz aí a economia ecológica e a economia ambiental. São dois assuntos, a economia verde também. Deem uma olhadinha, uma lida ali, que é o que vocês precisam desse material da aula 5 aqui para a prova também, tá? Então, assim, gente, como vocês observaram, é bastante teórico, né, essa primeira parte. Eu costumo comparar, né, com a nossa disciplina de legislação social, que é muito mais prática, que a gente consegue trazer exemplos na prática, consegue trazer situações do cotidiano, do dia a dia, que vocês conseguem imaginar, né, para ficar mais fácil o entendimento. Já essa questão aqui de responsabilidade social e ambiental, a gente não consegue trazer na prática. Por isso é um pouquinho mais chato, um pouquinho mais maçante, e é por isso também que eu entendo que vocês me abandonaram, mas é um assunto que está aí na nossa mente e a gente precisa trabalhar, tá? Então, como foram poucas aulas, o ponto central são esses históricos, essas questões dessas convenções a nível internacional, né, que o Brasil acabou por aceitar esses regramentos internacionais dentro do nosso ordenamento jurídico, o que traz a Constituição Federal sobre todos esses assuntos da questão ambiental, que é a nossa lei mais importante, então ela traz tudo isso de forma muito clara para nós, e basicamente é isso que nós precisamos entender e observar.
Aí no segundo semestre, no segundo bimestre, a gente traz uma questão mais prática de experiências com na segunda parte ainda, não agora no início, né? Mas traz essa parte mais prática com relação a todos, de que forma essa legislação é aplicada na prática. Algumas coisas, né? Outras também não conseguem ser aplicadas. Beleza? Vocês tiveram dúvida com relação à realização do trabalho, gente? Todo mundo fez o trabalho, está pendente? Qual que é a situação? Não. Prof, mas é até dia 16, né? Sim, mas eu digo se vocês têm alguma dúvida, até vou dar uma... Não, o meu tá postado já lá, prof. A gente já tinha feito alguma coisa parecida, assim. Eu tenho aqui para dizer para vocês que eu tenho 22 participantes que deveriam ter participado, no caso eu tenho 18 que enviaram, tá? Acabei de olhar aqui. Então tem aí 4 criaturinhas adoráveis que ainda não encaminharam. Só para não estou cobrando, tá? Falei aquele dia também, não estou cobrando, mas para relembrar, né? Porque são 3 pontos. Então, mande aí, quem não mandou, faça. E na próxima segunda-feira, então, nos encontramos com o link da avaliação. Se tiverem dúvidas, eu estarei aqui disponível também para tirar essas dúvidas de vocês. Quando estiverem estudando, tem meu WhatsApp ali. Se precisarem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. O que for possível, a gente vai conversando. E boa semana de revisão. Começou hoje a semana de revisões ou não? Sim. Só tem a sua aula hoje. Mas começou hoje ou semana passada já tinha? Não, começou hoje. Começa hoje. Então tá. Então, boa semana de revisão a todos, boas provas. E vamos lá, força na peruca, que só falta mais 2 meses, né? Para o final do ano. Isso é preocupante. Graças a Deus. Eu acho que isso é preocupante, na verdade. Deixa eu fazer a chamada rapidinho aqui. Parar de gravar, porque não precisa ficar gravando a chamada, né?